Olá, Vet Invictus, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Nós prometemos que se o nosso último post batesse 200 comentários, nós íamos trazer uma pessoa muito especial para explicar o caso para vocês. Então, como promessa é dívida... Com vocês, o mestre, o mito, professor Alexandre Amudi! Olá, Invictus! É uma satisfação e honra estar aqui com vocês hoje. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um caso que parece que fez muito sucesso aí. Bom, Invictus, como vocês foram sensacionais e ultrapassaram muito mais do que os 200 comentários, nós vamos desvendar para vocês o mistério por trás do cão que desmaia depois de se alimentar. Bom, professor Amudi, as suspeitas, mais faladas foram a narcolepsia e também a síndrome vasovagal. Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre o caso, falasse um pouco sobre essas doenças, falasse um pouquinho sobre essas doenças mais citadas. Então, agora eu passo a palavra para o nosso grande mestre. Inicialmente, então, quero agradecer ao Vitor Stefano, colega de trabalho, ex-aluno, que enviou esse caso pedindo uma segunda opinião, e autorizou a gente a usar o caso para fins didáticos, que é o que a gente tem, o que a Vet Invictus fez junto a vocês, Esse era um paciente canino que apresentava fraqueza e colapso, uma certa atonia e desmoronava, vamos dizer assim, após alguns episódios, como, por exemplo, após a excitação, a alimentação, exercícios e com alterações da sua postura. Esse tipo de síndrome episódica pode acontecer em diferentes condições. Algumas delas que têm etiologias bem definidas e outras ainda muito incertas. Quais seriam os principais diagnósticos diferenciais para essa ocasião? Aqui nós temos como principais diferenciais, e dois deles, muito bem lembrado, apareceu no comentário de vocês, que seria narcolepsia e cataplexia. Além disso, a síndrome vasovagal, uma manifestação de desautonomia com hipotensão ortostática, poderia ainda incluir como diferencial crises de miastenia graves, e também, menos provável, mas tem que entrar no diferencial, crises convulsivas de atonia, síncope devido a problemas cardiorrespiratórios e distúrbios metabólicos, como crises hipoglicêmicas e uma síndrome de Addison. Nos posts também houve um comentário sobre o shunt porte sistêmico. Ele é um distúrbio metabólico episódico, mas a manifestação dele não seria bem por esse lado, seria mais alterações comportamentais, com delírios e psicoses após a alimentação de uma dieta rica em proteínas. Desses casos todos, sem dúvida nenhuma, isso que está em azul, os 4 diagnósticos aqui azul, narcolepsia e cataplexia, síndrome vasovagal, desautonomia e miastenia grave são os principais. A narcolepsia foi o que vocês citaram, mas na verdade teria que ser o conjunto narcolepsia e cataplexia. A narcolepsia é um distúrbio do sono, onde os pacientes têm repentino estado de sonolência, com uma crise atônica, e essa crise atônica é o complexo cataplexia. A síndrome vasovagal tem alterações onde o nervo vago, durante a deglutição, pode manifestar distúrbios autonômicos e o paciente ter um desmaio. Não dá para fechar o caso simplesmente com síndrome vasovagal, porque tinha outras condições que também afetavam além da deglutição, como a excitação, como a alteração postural, que é uma coisa chave, e o exercício. E a desautonomia, com a manifestação de hipotensão ortostática, é provável que a gente tem como principal diagnóstico, onde o paciente tem uma alteração do funcionamento do sistema nervoso autônomo e em determinadas condições esse sistema nervoso autônomo tem dificuldade em manutenção da pressão arterial, tendo ele então crises de hipotensão, que é o momento que ele apresenta fraqueza e a crise atônica, ou colapso. O miastenia grave seria um diferencial também, e dentro desses 4 seria aquele mais fácil da gente estabelecer um diagnóstico preciso, porque a gente tem métodos laboratoriais de pesquisar a miastenia graves, que é feita no soro sanguíneo a partir da procura de anticorpos antirreceptores nicotínicos de acetilcolina. Esse é um exame que é feito num laboratório em Davis, da professora Diane Shelton, e que o Brasil tem convênio com esse laboratório através do Provet.
Outra coisa que é interessante nesse caso aqui seria um raio-x de tórax, porque em cães e gatos, e nos seres humanos também, uma causa importante de miastenias graves seria um timoma, um tumor cranial ao coração. Tá? Dentro do contexto de poder ser uma crise atônica ou uma síncope cardiorrespiratória, um distúrbio metabólico, como a hipoglicemia e o Addison, outros exames são importantíssimos para o diagnóstico diferencial, para a exclusão, na verdade. Tá? Exclusão de, por exemplo, distúrbios inflamatórios e estruturais do encéfalo, causando crise atônica, com um exame de fluido cérebro-espinhal, um exame de imagem avançada, como ressonância ou tomografia. Tá? Um check-up cardiorrespiratório, um raio-x de tórax, que nós já comentamos para a detecção do timoma, tá? Mas aqui voltado para o contexto cardiopulmonar. Além disso, além do raio-x, né, um eletrocardiograma, para principalmente aqueles que são avaliados o paciente ao longo de várias horas, o Holter, para ver se de repente ele não pode estar tendo crises de taquiarritmias ou bradiarritmias, fazendo essa hipotensão. O ecocardiograma para avaliar a função do coração, tá? E o raio-x volta a entrar em contexto com o diagnóstico das doenças respiratórias. Tá? E dentro dos distúrbios metabólicos, os mais importantes seria a dosagem da glicose, um exame de glicemia, um exame de glicemia seriado aí ao longo de um dia, e a dosagem de eletrólitos como sódio e potássio para diagnóstico ou suspeita de crise addisoniana, o hipoadrenocorticismo. Tá? A narcolepsia, a síndrome vasovagal e a desautonomia, do nosso contexto aqui de enfermidades, são as enfermidades que têm um diagnóstico mais complexo de ser alcançados. Nós não temos exames na rotina médica que pudessem fazer ou dar com precisão esses diagnósticos, e muitas vezes eles são alcançados através do acompanhamento do paciente, vendo a evolução do caso e tentando algumas coisas, como, por exemplo, na síndrome vasovagal e na desautonomia, a suplementação, o uso de corticoides e de uma dieta com um maior teor de sódio ajudaria então na retenção de sódio e água e ao controle da pressão arterial em situações onde o sistema autonômico pudesse estar falhando em manter essa pressão. Tá? E parece que foi a forma que o paciente melhor se adequou a esses episódios foi tomando corticoide e fazendo uso de uma dieta com um teor a mais de sódio. Tá? Então, são dois grandes, a essa resposta, né, são dois grandes candidatos aí ao diagnóstico, a síndrome vasovagal e a desautonomia com a hipotensão ortostática. Bom, Invictus, em síntese, esses dois são os diagnósticos mais prováveis para esse caso, tá? A síndrome vasovagal e a apresentação da hipotensão ortostática dentro do contexto da desautonomia. Estabelecer o diagnóstico preciso entre essas duas síndromes em vivo é relativamente complicado, tá? A síndrome vasovagal é um distúrbio funcional autonômico, onde não adianta procurar por evidências na estrutura de gânglios e tratos axonais do sistema nervoso autônomo que a gente não vê alterações. Já a desautonomia, no pós-mortem, tá? Se colhe os gânglios e tratos axonais, tá? De sistema nervoso autônomo, onde se encontram alterações degenerativas nesse sistema. Então, como isso é feito no pós-mortem, né, a gente não tem como em vida estabelecer de forma precisa qual desses dois diferenciais. O importante é saber que em ambos eu tenho alteração funcional do sistema nervoso autônomo, cursando com crises de hipotensão e desmaio. E o tratamento não vai diferir muito, porque são ambas situações que, com a suplementação de sal na dieta e com o uso de corticoides, tá? Embora os corticoides são nós estamos falando dos glicocorticoides, eles acabam tendo um certo resquício de efeito mineralocorticoide, retendo também um pouco de sódio e água, junto com o sódio da dieta, mantendo uma melhor volemia e adequação do sistema nervoso autônomo à correção das crises hipotensivas. Vamos providenciar casos tão interessantes quanto esse para que vocês continuem tendo o seu conhecimento enriquecido seguindo a VET Invictus.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do caso. E depois de uma aula espetacular dessa, eu só tenho a agradecer ao senhor professor Alexandre Amude. Nós gostamos bastante, foi muito esclarecedor. Espero que em breve possamos discutir mais casos, conversar sobre mais casos interessantes como esse. Eu que agradeço. Sigam e terão grandes revelações.